Depois de um desastre, ele acabou com a sua timidez para sempre. O pensamento que te segura, que afeta a sua confiança e te paralisa diante das pessoas, pode ser quebrado. Aquela timidez sufocante, nascida de dúvidas silenciosas e medos invisíveis, que te faz evitar o público e silencia sua voz, pode deixar de existir em apenas 3 dias. Imagine se a chave para libertar sua confiança estivesse mais próxima do que você imagina. Hoje vou compartilhar com vocês uma história antiga que contém a chave para derrotar a timidez para sempre. Uma história poderosa que inspirou a vida de milhões que se sentiam presos em suas próprias mentes. No movimentado mercado de uma antiga cidade comercial, onde os mercadores chamavam suas mercadorias e moedas tilintavam em mãos ansiosas, vivia um comerciante de sal chamado Marcos. Ele era conhecido em toda a cidade por sua mente afiada para os negócios e determinação feroz. Mas Marcos carregava um fardo que pesava mais do que todos os sacos de sal em seu armazém, seu filho mais velho, Miguel. Enquanto o filho mais novo de Marcos, Fábio, deslumbrava a todos com seu raciocínio rápido e espírito destemido, Miguel parecia encolher em si mesmo como uma flor se fechando ao pôr do sol. Quando os clientes se aproximavam, a voz de Miguel mal se elevava acima de um sussurro. Quando outras crianças brincavam, ele observava das sombras. Quando os professores faziam perguntas, seus pensamentos brilhantes permaneciam trancados dentro de seu coração trêmulo. Mas aqui está o que os habitantes da cidade não viram. Por trás do exterior tímido de Miguel, havia uma mente que queimava de curiosidade e criatividade. Tarde da noite, quando o mundo estava dormindo, ele resolvia problemas matemáticos complexos à luz de velas. Ele criava belos desenhos que capturavam emoções que ninguém sabia que ele sentia. Mas medo. O medo construiu muros em torno de seu potencial tão densos que até ele esqueceu o que estava além deles. Os anos se passaram e o medo de Miguel ficou mais forte, enquanto seu espírito ficou mais fraco. Durante os exames escolares, suas mãos tremiam tão violentamente que ele mal conseguia segurar a caneta. As respostas viviam em sua mente, mas o terror construiu um muro entre seus pensamentos e o papel diante dele. Os professores balançaram a cabeça em decepção. A frustração de seu pai se transformou em raiva e depois em vergonha. Por que você não pode ser mais parecido com seu irmão? Seu pai Marcos questionava, sem perceber que cada comparação era outra corrente em torno do coração de seu filho. Por que você deve envergonhar o nome da família? O dia que mudou tudo começou com o desejo desesperado de Miguel de provar a si mesmo. Marcos havia viajado para uma cidade distante para uma expedição comercial de 1 semana, deixando Miguel cuidando da loja. Pela primeira vez, seu pai mostrou alguma confiança nele, e Miguel foi consumido por uma necessidade ardente de provar que ele não era o fracasso que todos acreditavam que ele fosse. Tarde da noite, debruçado sobre os livros contábeis de seu pai à luz de velas, uma ideia começou a se formar na mente de Miguel. Ele tinha ouvido comerciantes no mercado falando sobre os incríveis lucros a serem obtidos no comércio de seda. Os comerciantes de especiarias falaram de fortunas obtidas com o investimento em empreendimentos marítimos. Os negociantes têxteis sussurraram sobre oportunidades no negócio de joias. Esta é a minha chance, ele pensou, seu coração disparando de excitação. Se eu puder expandir os negócios do pai, se eu puder mostrar a ele que não sou inútil, talvez ele finalmente se orgulhe de mim. Mas Miguel não sabia nada sobre o negócio de seda, riscos de transporte ou flutuações do mercado. Tudo o que ele tinha era desespero e a fome de um menino tímido pela aprovação de seu pai. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas e uma voz nervosa, Miguel foi até o banco da cidade. Os olhos calculistas do gerente viram uma oportunidade porque a empresa tinha crédito.
Usando o negócio de sal de sua família e sua casa como garantia, ele pegou emprestado uma quantia enorme, mais dinheiro do que jamais vira em toda a sua vida. Seu plano era simples, ou assim ele pensava: investir em 3 empreendimentos diferentes para espalhar o risco, assim como ele ouvira os comerciantes ricos discutirem. Ele colocou dinheiro em uma caravana de seda indo para a capital, um empreendimento de transporte de especiarias com destino a portos distantes e uma parceria comercial de joias com mercadores dos reinos do sul. Por 3 dias, Miguel andou mais alto do que nunca. Em sua mente, ele já estava imaginando o rosto de seu pai quando voltou para encontrar seu modesto negócio de sal transformado em um império comercial. Veja, pai, ele ensaiou dizendo, eu não sou o fracasso que você pensou que eu era. Parte 2. O grande fracasso. Mas o destino tinha outros planos. No 4º dia, chegaram notícias que destruíram os sonhos de Miguel como vidro batendo em pedra. A caravana de seda havia sido atacada por bandidos. Perda total. O navio de especiarias foi pego em uma terrível tempestade e afundou, tudo perdido. A parceria de joias foi uma fraude completa. Os comerciantes do sul desapareceram com cada moeda. Quando seu pai Marcos voltou para casa depois de 2 semanas, esperando encontrar seu negócio modesto, mas estável, ele encontrou seu filho sentado em meio a uma pilha de documentos legais, lágrimas escorrendo pelo rosto e carta do banco cobrando as dívidas. O que é isso? Marcos perguntou, sua voz quase um sussurro enquanto lia os documentos do empréstimo. Pai, eu tentei ajudar. Miguel gaguejou em meio a seus soluços. Eu queria deixá-lo orgulhoso. Eu queria mostrar a você que poderia ter sucesso como Fábio, mas tudo deu errado. A cor desapareceu do rosto de Marcos quando todo o escopo do desastre ficou claro. Não apenas o negócio do sal foi arruinado, mas eles deviam mais dinheiro do que poderiam ganhar em 10 vidas. A casa da família, a loja, tudo o que construíram ao longo de gerações, tudo isso seria confiscado pelo banco. Você nos destruiu! A voz de Marcos quebrou o ar da noite como um trovão. Seu desespero covarde para provar a si mesmo arruinou tudo. 3 gerações de trabalho de nossa família. Sumido! Perderemos nossa casa, nosso negócio, nossa reputação. Fora! Saia e nunca mais mostre seu rosto. Os habitantes da cidade se reuniram como abutres para testemunhar a humilhação de Miguel. Seus comentários cortaram mais fundo do que facas. Você ouviu? O filho tímido do comerciante fez empréstimos maciços e perdeu tudo. Que tipo de tolo pensa que pode se tornar um comerciante da noite para o dia? Ele destruiu o legado de toda a sua família em apenas 2 semanas. Seu pai estava certo em expulsá-lo. O mundo de Miguel desabou na escuridão. Cada passo parecia caminhar pela areia movediça. Cada respiração queimava seus pulmões. A voz em sua cabeça ficou mais alta e cruel. Você não falhou por acaso. Você destruiu tudo. Você não apenas se envergonhou, você arruinou sua família para sempre. Você não é apenas inútil. Você é perigoso para todos de quem gosta. Quando o sol começou a se pôr, Miguel se viu na margem do rio. A água passou escura e convidativa, prometendo o fim da dor que consumia sua alma. Eu sou um fracasso, ele sussurrou para a brisa da noite. Eu não trago vergonha apenas para todos que toco. Eu os destruo completamente. Meu pai estava certo. Eu não sou apenas inútil, sou perigoso. O mundo estaria mais seguro sem mim. Ele fechou os olhos e caminhou em direção à beira da água. Pare! O que você vai fazer? Uma voz cortou a escuridão como uma lâmina de luz. Mãos fortes puxaram Miguel de volta da beira do rio, e ele se viu olhando nos olhos preocupados de um velho pescador vestido com vestes simples. Era um homem franzino e velho, mas que irradiava uma confiança e uma paz que só anos de dura experiência podem trazer. Por que você me salvou?
Miguel gritou, sua voz falhando. Minhas boas intenções destruíram minha família. Tentei ajudar e, em vez disso, estraguei tudo. Peguei dinheiro emprestado que não entendia para investir em negócios sobre os quais não sabia nada. Todos estariam mais seguros se eu simplesmente desaparecesse. Os olhos do pescador continham uma sabedoria simples que parecia penetrar diretamente na alma de Miguel. Meu filho, disse ele gentilmente, a vida é dada apenas uma vez. Se você está vivo, pode superar qualquer fracasso e realizar qualquer sonho. Mas se você se render agora, nunca descobrirá o incrível poder que dorme dentro de você. Em meio à forte emoção do momento, Miguel derramou sua história de forma confusa e atropelando as palavras. Ele falou de anos de humilhação, de sua tentativa desesperada, de provar seu valor por meio de investimentos arriscados, que ele não entendia de pedir dinheiro emprestado contra o legado de sua família, apenas para perder tudo em uma única semana. Ele falou da devastação dos bens do seu pai, de uma empresa familiar destruída, de dívidas que levariam gerações para serem pagas. O pescador ouviu com a paciência das montanhas e, quando Miguel terminou, sorriu com um conhecimento misterioso. Talvez eu possa ajudá-lo, disse o pescador. Sou um homem simples, mas a vida me ensinou muita coisa sobre as pessoas. Enfrentei rios e o mar bravio sem esperança de voltar, mas as lições que o mar me ensinou sobre confiança na vida e luta talvez sejam úteis para você. São lições que vão ajudá-lo a se libertar da prisão mental em que se encontra. Parte 3. A sabedoria simples do pescador. Ao lado de um barco com rede de pesca no meio da névoa e da escuridão, Miguel se sentou ao lado do pescador para conversar. A voz do pescador era firme e determinada. Diga-me, jovem, conte-me novamente sua história, mas agora com calma. E assim, Miguel contou sua história mais uma vez, cada palavra carregando o peso da ruína financeira e da vergonha da família. Ele falou de seu desejo desesperado de provar a si mesmo, os investimentos imprudentes feitos por ignorância e medo, os empréstimos que custaram tudo à sua família, a destruição completa de gerações de trabalho duro. O pescador ouviu não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser, como se pudesse ver o espírito ferido por trás dos erros catastróficos. Quando Miguel terminou, o pescador assentiu lentamente. Eu entendo seu problema, disse ele, e creio que você pode se curar. Eu apenas irei orientá-lo, mas o remédio que prescrevo pode ter um gosto amargo antes de trazer doçura. Você está disposto a seguir minhas instruções exatamente por 3 dias? Miguel olhou o pescador com espanto e pensou, como poderia um simples pescador dar algum conselho útil sobre negócios? O que esse pescador humilde entende de negócios? Mas o pescador pareceu ler sua mente e respondeu, eu realmente não entendo de negócios, mas entendo de gente, de alimentar pessoas. Eu forneço peixe e conheço a natureza humana, disse o pescador. Miguel ficou convencido por aquelas palavras e respondeu, qual a sua proposta? Nesse momento não tenho mais nada a perder. Então ouça com atenção, pois sua mudança começa agora. Hoje, disse o pescador, você falará com 10 completos estranhos. Você vai perguntar a eles sobre suas vidas, seus sonhos, suas histórias, e você vai escrever tudo o que eles lhe disserem. Os olhos de Miguel se arregalaram de terror. Pescador, eu não posso. As palavras não virão. Eles vão rir de mim, me ignorar, pensar que sou estranho. O sorriso do pescador continha uma paciência infinita. A coisa que você mais teme é a primeira fechadura que você deve quebrar. Confie em mim e confie no processo. Com pernas que pareciam água e um coração que martelava como tambores de guerra, Miguel se aventurou no mercado. Sua primeira tentativa foi um desastre. Uma mulher passou por ele como se ele não existisse. Sua segunda tentativa não foi muito melhor. Um comerciante lançou um olhar estranho e foi embora. Mas então, algo extraordinário aconteceu.
Um fabricante de cerâmica idoso, sentado à sombra de sua barraca, olhou para a abordagem trêmula de Miguel com olhos gentis. "Você parece nervoso, jovem", disse ele gentilmente. "O que você quer saber?" E, de repente, as comportas se abriram. Miguel se viu ouvindo histórias de dificuldades superadas, sonhos perseguidos contra todas as probabilidades, sabedoria conquistada ao longo de décadas de vida. À noite, ele não havia falado apenas com 10 estranhos. Ele fez conexões genuínas com seres humanos que o viam não como um fracasso, mas como um jovem curioso interessado em suas vidas. Quando ele voltou para contar ao pescador, seus olhos brilharam de espanto. "Pescador, funcionou. Algumas pessoas foram rudes, sim, mas outros realmente acolheram minhas perguntas. Até fiz amizade com um comerciante de especiarias que me convidou para visitar sua família." O sorriso conhecedor do pescador se alargou. "Diga-me, jovem, o que você descobriu sobre os outros e sobre si mesmo hoje?" "Eu descobri que as pessoas têm inúmeros problemas e alguns muito piores do que os meus e ainda assim continuam lutando com confiança. Ouvi histórias de doenças e sofrimentos terríveis. Os meus problemas não são mais tão assustadores quanto eu pensava e que eu não sou tão inútil quanto eu acreditava." "Hoje", anunciou o pescador, "vocês ensinarão 10 crianças sobre a importância da preservação da vida." Miguel quase desmaiou. "Pescador, como pode ser se eu mesmo tentei tirar a minha vida? Eu não tenho moral para ensinar isso e não sou professor. Eu não posso ensinar isso a ninguém. As crianças vão rir de mim, seus pais vão ficar com raiva, eu vou fazer papel de bobo." Mas a voz do pescador carregava autoridade inabalável. "Essas crianças não sabem nada sobre seu passado e seus erros ou suas limitações. Eles ouvirão apenas o que você dizer a eles. Vá agora, fale com convicção, porque você agora aprendeu a importância de preservar a sua própria vida." Parte 4. O teste final. Diante de um grupo de rostos jovens ansiosos, as mãos de Miguel tremiam como folhas em uma tempestade. Sua voz falhou como vidro quebrando. Mas quando ele começou a falar sobre a vida, algo mágico despertou dentro dele, uma força e uma vontade de viver que ele não havia sentido antes. As crianças sentiram essa energia vindo dele e ficaram fascinadas por sua história sobre a importância de preservar a vida. Como a vida é o bem mais precioso na Terra. Eles fizeram perguntas com olhos brilhantes e curiosos. Eles gritaram e aplaudiram com entusiasmo genuíno. Quando Miguel terminou sua aula improvisada, ele percebeu com choque que estava falando com confiança por quase 1 hora. A timidez ainda estava lá, mas não o controlava mais. "Pescador", disse ele ao retornar, "eu consegui. Na verdade, eu os ensinei, e eles ouviram, eles aprenderam." "E o que você aprendeu sobre si mesmo?" "Eu aprendi que tenho conhecimento que vale a pena compartilhar. E essa coragem não é a ausência de timidez, é agir porque agir gera confiança." A última manhã chegou com o peso do destino. O pescador olhou para Miguel com olhos que continham compaixão e determinação. "Sua tarefa final é a mais desafiadora de todas", disse ele. "Você deve voltar para seu pai. Você deve pedir perdão a ele. E você deve solicitar outra chance." O rosto de Miguel ficou branco. "Pescador, não. Qualquer um menos ele. Ele me odeia. Ele me expulsou. Ele nunca vai me perdoar ter acabado com tudo o que ele construiu." "Se você recusar esta tarefa", disse o pescador com firmeza, "você vai cultivar esse trauma até o fim da sua vida. Vai continuar a remoê-lo em cada passo da sua vida. As maiores prisões são construídas não por outros, mas por nossa própria recusa em enfrentar o que mais tememos." A caminhada para casa parecia uma jornada para sua execução. Cada passo o aproximava do homem cuja decepção moldara toda a sua identidade.
Ao se aproximar da casa de sua família, ele viu seu pai sentado no pátio, parecendo mais velho e mais cansado do que se lembrava. Marcos olhou para o filho que se aproximava com surpresa e um misto de algo que parecia uma dor profunda. Dor de perder tudo ou dor de perder o filho ou ambos. Pai, disse Miguel, sua voz firme apesar de seu coração batendo forte, eu vim pedir seu perdão. Eu sei que meu desespero para provar a mim mesmo levou a decisões imprudentes que destruíram tudo o que você construiu. Sei que tomei empréstimos sem entender os riscos, fiz investimentos sem conhecimento ou sabedoria. Eu sei que não falhei por acaso. Eu devastei o legado de nossa família, mas também sei que não sou a mesma pessoa que fez essas escolhas terríveis há 3 dias. E quero passar o resto da minha vida encontrando uma maneira de reconstruir o que destruí. Por um longo momento, pai e filho se encararam através de um abismo de anos que os machucaram. Então a expressão severa de Marcos rachou, e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas envelhecidas. Meu filho, ele falou baixinho, eu também estive errado. Sim, suas escolhas foram imprudentes e destrutivas, mas elas vieram motivadas por seu amor por mim. Um desejo desesperado de me deixar orgulhoso. Eu criei esse desespero com minhas palavras duras e comparações constantes. Eu o empurrei para assumir riscos tolos, fazendo você se sentir inútil. Nós dois cometemos erros terríveis, mas ainda somos pai e filho. Podemos reconstruir juntos, não apenas nossos negócios, mas nosso relacionamento. Quando Miguel voltou para se encontrar com o pescador, seu coração disparando com reconciliação e novo propósito, ele abraçou o pescador com profunda gratidão. Em seguida, o pescador gesticulou para Miguel se sentar ao lado dele. Por 5 dias, você fez coisas que o aterrorizaram. Você falou com estranhos que se tornaram amigos. Você ensinou crianças que se tornaram seus alunos. Você enfrentou seu maior trauma. Agora você tem seu pai como seu maior aliado. O que mudou? De repente você se tornou uma pessoa diferente? Miguel ponderou isso profundamente. Não, pescador, eu ainda sou a mesma pessoa, mas eu agi de forma diferente e isso me trouxe grande confiança para o futuro. Exatamente. Seu maior inimigo nunca foi sua timidez. Era o seu medo de sua própria timidez. O mundo vê você como você se apresenta. Mesmo quando você se sente fraco por dentro, se agir com coragem, os outros verão essa coragem. A verdadeira força não vem de se sentir destemido, mas de escolher agir apesar de seus medos. A revelação atingiu Miguel como um relâmpago, iluminando uma paisagem escura. Portanto, confiança não é algo que eu tenha que encontrar. É algo que eu tenho que praticar? Agora você entende. Confiança não é um sentimento, é uma escolha. Não é algo com que você nasce. É algo que você constrói, uma ação corajosa de cada vez. Parte 5. O final. Mas esta história não é apenas sobre Miguel. É sobre cada pessoa que já se sentiu presa por seus próprios pensamentos limitantes. Pesquisas mostram que a timidez é orquestrada por circuitos neurais específicos no cérebro, mas também é fortemente influenciada por experiências de vida, o que significa que pode ser alterada. A prisão do medo e da timidez não é construída com barras de aço e paredes de concreto. É construído com pensamentos, crenças e as histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e o que somos capazes de alcançar. Toda vez que você escolhe o silêncio em vez de falar, você fortalece os muros da prisão. Toda vez que você evita um desafio por causa do medo, você torna essas correntes mais pesadas. Mas toda vez que você age com coragem, apesar do medo, você destrói essas barreiras. Cada pequeno passo à frente enfraquece a fundação da prisão. Você vê, não há nada de errado em ser tímido, mas quando a timidez o impede de construir relacionamentos significativos, avançar em sua educação ou carreira ou viver sua melhor vida, é hora de agir.
o apelo à ação. A questão não é se você tem o poder de transformar sua vida. Você absolutamente tem esse poder. A questão é, você vai usá-lo? Talvez seu primeiro passo seja comentar este vídeo para compartilhar sua própria história. Talvez esteja iniciando uma conversa com um estranho. Talvez seja se inscrever para aquela aula que você tem medo de fazer. Talvez esteja tendo aquela conversa difícil que você está evitando. O filho do tímido comerciante de sal descobriu que a confiança não é um traço de personalidade, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser aprendida, praticada e dominada por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. A porta da prisão esteve aberta o tempo todo. A única coisa que o mantém dentro é a crença de que você não pode sair. Conclusão. Se essa história tocou seu coração ou mudou sua perspectiva, quero ouvir de você nos comentários abaixo. Compartilhe um medo que você está pronto para enfrentar, um passo que você está disposto a dar ou uma pessoa que você vai inspirar com esta mensagem. E se você gostaria de mais histórias como essa, histórias que não apenas entretêm, mas transformam, certifique-se de se inscrever neste canal e apertar o sino de notificação, porque toda semana estarei compartilhando narrativas poderosas que têm o potencial de desbloquear a vida extraordinária escondida dentro de suas circunstâncias comuns.